Irmãos, nós vamos, durante alguns domingos, nós vamos salmodiar a Deus com o Salmo de Maria, que está aqui em Lucas, capítulo 1, do 46 ao 55. Então vamos falar entre nós hoje com este salmo, este salmo denominado Magnificat. Magnificat, em latim, é o verbo engrandecer, magnificar, engrandecer a Deus. Os homens, por causa do pecado, entenderam errado. Eles pensam que estão no mundo para engrandecer a si mesmos. Não. Nós que somos filhos de Deus, estamos aqui para engrandecer o nosso Pai. Engrandecer a Deus, não nós. Convém que Ele seja engrandecido, nós não. Nós, quanto mais diminuídos, melhor, viu, irmãos? Aleluia. Muito bem, então louvemos juntos ao Senhor, com isso aqui que Maria disse, sob a inspiração do Espírito Santo. Por isso o que ela disse aqui é palavra de Deus, que brotou de dentro dela. Aleluia. Juntos, Lucas 1, do 46 ao 55. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Aleluia. Voltando agora para o nosso texto anterior, vamos chegar ainda, tá? Vai ter um domingo aí que nós vamos chegar aí no Lucas 2, esse texto que nós lemos aí, desse homem chamado Simeão, é um texto muitíssimo importante aqui no Evangelho do Senhor, segundo Lucas. Aleluia. Bom, o que nós já lemos hoje aqui, já lemos hoje, vamos começar a meditar, é neste, Salmo de Maria. Coloquei esse título aí por dois propósitos. Primeiro propósito, para você entender que os 150 salmos lá do livro dos Salmos não são os únicos salmos da Bíblia. A Bíblia está cheia de salmos em todos os lugares, desde Gênesis até Apocalipse. Em muitos livros do Antigo e também do Novo Testamento aparecem aí hinos de louvor que os autores, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram. Aqui, por exemplo, nós temos esse cântico de Ana. Outro que nós vamos ver depois foi o que nós lemos agora na apresentação da Emanuela, é o cântico de Simeão. O cântico de Simeão, que nós acabamos de ver aqui. Todos esses salmos, para quem não sabe, a palavra salmo,
ela não vem do peixe, né? Salmão. A palavra salmo, ela vem do grego, que traduzido para o português é cântico de louvor, tá? Cântico de louvor. Todos esses salmos foram inspirados em forma melódica, não somente letra, mas melodia, em forma de cânticos ao Senhor. Aqui, né, está escrito que Maria disse, mas com certeza ela, cheia do Espírito Santo, ela cantou esse cântico que o Espírito Santo deu a ela naquela hora, naquele momento, né? Maravilhoso, né? E nós temos até um cântico assim que de vez em quando nós cantamos aqui. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Tá vendo? A gente canta assim. A Bíblia fala isso, né? Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e entoando de todo o coração hinos e cânticos. Cânticos são salmos espirituais, e dando por tudo graças a Deus, nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O que Deus não gosta é música vazia. O que é música vazia? É quando quem canta e toca não tem Deus. Está cheio de gente na igreja que toca e canta, mas não tem Deus. É música vazia e não é louvor, não é adoração, é profanação. Deus reconhece o cântico espiritual quando quem canta, quem toca, tem Deus de fato. Aleluia. Muito bem, então, primeira coisa então, salmo significa isso. Então isso aqui que estamos começando hoje a meditar aqui, é um dos importantes salmos da Bíblia Sagrada. E de Maria, segundo tópico aqui é o nome da pessoa que foi inspirada para esse salmo, Maria, porque Maria tem sido idolatrada no catolicismo romano. Igreja Católica ensina sobre Maria tudo que Maria não é. Mas nós evangélicos não podemos ficar com preconceitos contra Maria por causa do catolicismo. Nós temos que entender quem foi Maria por causa da palavra. Uma mulher de Deus, uma mulher escolhida por Deus, uma mulher eleita de Deus, uma mulher que foi cheia com o Espírito Santo e uma mulher única na história da humanidade, única mulher que recebeu a concepção humana de Jesus por obra do Espírito Santo e gerou o Filho de Deus no seu ventre por 9 meses e deu à luz Jesus. Portanto, é uma mulher tão importante que ela mesma, sob a inspiração do Espírito Santo, profetizou sobre si mesma, aqui no versículo 48, Lucas 1, 48, quando ela diz que desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada, que na verdade é abençoada ou bendita. Todas as gerações me considerarão bendita ou abençoada. Nós somos uma dessas gerações? Então,
Declaramos sim, em nome de Jesus, como palavra de Deus, que Maria é bendita, é abençoada. O que ela não é tudo que a Igreja Católica diz. Ela não é nada daquilo. Ela é o que a Bíblia diz que ela é. E como uma mulher de Deus, né? Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, quantos salmos ele foi inspirado para escrever, né? Maria, como uma mulher também segundo o coração de Deus, escolhida por Deus para ser a mãe do seu filho na terra, também era uma mulher inspirada, e o Espírito de Deus inspirou esse cântico, este salmo de Maria. Durante alguns domingos aí nós vamos passar por esse salmo, porque ele tem coisas tremendamente profundas em todo o ensinamento aqui da palavra de Deus. Bom, nós estamos dentro desse texto aqui, começamos domingo passado, nesse texto que vai do versículo 26 ao 55, cujo título é, diga, Encontro com Isabel. Maria veio ao encontro da sua prima Isabel, que já estava grávida há 6 meses de João Batista. Só que não foi por obra do Espírito Santo, né? O milagre de Deus foi curar a esterilidade de Isabel, e ela concebeu do seu marido, o sacerdote Zacarias, e nasceu então João Batista. Mas aqui não tinha nascido ainda. Ela estava no 6º mês, e Maria, que ficou sabendo o que aconteceu com Isabel, através do anjo Gabriel, veio até a sua casa, até o vilarejo onde Isabel, sua prima, morava, e esteve com ela até o fim dessa gravidez aí, mais 3 meses. E o encontro, vimos a semana passada como foi maravilhoso o encontro de Maria com Isabel. Maria chegou trazendo Jesus no seu ventre, e Jesus, no ventre de Maria, batizou Isabel, e João Batista, com 6 meses de gestação lá no seu ventre, Jesus os batizou com o Espírito Santo. A criança estremeceu dentro do ventre de Isabel, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Esse é o encontro com Isabel. Quem dera nós fôssemos usados por Deus dessa forma quando encontrássemos cada pessoa nesse mundo. Porque assim como Maria levou Jesus, nós hoje estamos levando Jesus aonde quer que vamos. Aleluia. Muito bem. Então nós vimos na semana passada, do 39 ao 45, diga, encontro. O encontro em si, né? E hoje nós entramos aqui, do 46 ao 55, neste salmo, cujo título em latim é, diga, Magnificat. Isso, porque em latim está escrito assim, Magnificat anima mea Domine. Engrandece a minha alma ao Senhor. Magnificat, engrandece, anima mea, a minha alma, Domine, ao Senhor. Magnificat, anima mea, Domine. Então, e num salmo de engrandecimento ao Senhor. Engrandecer ao Senhor. Aleluia. Um dos propósitos pelos quais nós fomos alcançados pela graça da salvação é parar de ser pessoas que buscam o seu próprio engrandecimento e passar a ser pessoas que engrandecem o Senhor. A diferença de quem vai para o céu e quem vai para o inferno é essa. Todo mundo que vai para o inferno são os que estão por aí se engrandecendo diante dos outros. E os que vão para o céu é os que estão engrandecendo a Deus e não a si mesmos. A si mesmos estão se humilhando. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele
vos exalte. Muito bem. Então a primeira lição que este Salmo de Maria nos dá é esse: nós não engrandecemos a nós mesmos. Olha só, Maria não poderia ser uma mulher que com toda razão se engrandecesse a si mesma? Com toda razão? Nem com nenhuma outra mulher aconteceu. Nenhuma outra mulher da história terá jamais a mesma experiência que ela teve. Ela não podia se engrandecer, mas ao invés disso ela era humilde. Nós vamos ver aqui no versículo 48 como Deus contemplou na humildade da sua serva, não na soberba, na humildade da sua serva. Então Jesus veio aí de uma mãe humilde e depois ele pôde ensinar: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aleluia. Então esse Salmo de Maria, ele tem uma introdução e um desenvolvimento. A introdução são os 2 primeiros versículos, nós vamos ver os 2 hoje, 46 e o 47, nos quais, ela chamou a Deus de, repita, meu Salvador. Olha como essa palavra de Maria invalida a doutrina católica. A doutrina católica afirma mentirosamente que Maria não tinha pecado. Na Igreja Católica tem o dogma da Imaculada Conceição de Maria. O dogma, a doutrina católica de que ela foi concebida sem pecado. Não, Maria não foi concebida sem pecado, não. Jesus foi concebido sem pecado no ventre dela, mas ela não. Porque se ela não tivesse pecado, ela não precisaria de Deus para salvá-la. Ela já estaria automaticamente salva. Se ela diz, o Senhor é o meu Salvador, do que o Senhor a salvou? Do seu pecado. A salvação é salvação de nossos pecados, e ela declara aqui a Deus como sendo o seu Salvador. Repita, meu Salvador. E do 48 ao 55, que é o desenvolvimento desse Salmo de Maria, o título diga, fez grandes coisas. Ela está louvando a Deus pelas grandes coisas que Deus fez na história e também na vida dela. Tem gente que pensa que Deus só pensa nas coisas grandes que Deus pode fazer por ele, por si mesmo. Não, nós temos que reconhecer as coisas grandes que Deus faz no universo inteiro, na história inteira, na vida de todas as pessoas. Nós precisamos aprender a louvar a Deus pelas grandes coisas que Deus faz na vida de outros. E não ficar assim com inveja, aquela inveja, fez na vida do fulano e não fez na minha. Aprenda a louvar a Deus pelas grandes coisas que Ele faz na vida dos outros. Porque Ele faz nas dos outros e faz também nas nossas. Glória a Deus. Embora não mereçamos que Deus faça nada, Ele faz. Então, esses primeiros 2 versículos que introduzem esse Salmo de Maria, o versículo 46, eu dei o título de, repita, minha alma. E no 47, diga, meu espírito. Alma e espírito. Vamos ver, eu peguei esses 2 versículos por causa de um ensinamento muito especial acerca de alma e espírito. Versículo 46, então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. Repitam. Pode ler tudo. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. Todos. E o 47, hoje serão os 2 versículos, E o meu espírito exultou de alegria em Deus, meu Salvador.
Bom, eu já corrigi aqui o versículo 47, porque nas nossas Bíblias está escrito assim: o meu espírito se alegrou, e o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador. Mas no texto originalmente escrito na língua grega, está escrito: e o meu espírito exultou de alegria em Deus meu Salvador. Amém? Para não minimizar essa alegria, porque eu posso até falar alguma coisinha para você e você se alegrar. Ah, que legal, que joia, que bacana. Você se alegrou. Mas não foi apenas o que aconteceu com Maria. O seu espírito não apenas se alegrou, o seu espírito exultou de alegria. Uma coisa é estar alegres, outra coisa é estar exultantes de alegria. Não se caber de tanta alegria. Aleluia. Muito bem. E outra coisa que vocês notaram aqui, né, tanto na Bíblia como aqui no slide, que a palavra espírito está com letra minúscula, porque esse espírito aí não se refere ao Espírito Santo, mas se refere ao Espírito de Maria, ao Espírito humano, tá? Ao Espírito humano. Então, vamos pegar os dois versículos pelo slide, tá? Pelo slide vamos ler seguidos. Eu leio primeiro e depois vocês, ó. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exultou de alegria em Deus meu Salvador. Vocês. Aleluia. Muito bem. Se vocês tivessem acesso aos escritos de muitos teólogos que escreveram acerca de uma coisa muito misteriosa que existe, sabe o que é uma coisa misteriosa? É a estrutura humana. O homem, o ser humano, é uma coisa muito misteriosa. O homem é uma coisa a ser estudada. É uma coisa muito misteriosa. A criação do homem foi uma criação envolvida em muitos mistérios. O ser humano é algo muito misterioso. Todas as ciências antropológicas do mundo, ciências que estudaram o homem, ficaram longe de chegar ao fim dos seus estudos. Nunca chegaram ao fim dos estudos de como é a estrutura humana. E aqueles doutores em teologia, que escreveram sobre a teologia do homem, a teologia antropológica, a teologia do homem, o ser do homem, à luz da palavra de Deus, eles discordam em dois grupos. Tem dois grupos discordantes. Existem os teólogos dicotômicos e os teólogos tricotômicos. Palavra difícil, né? Os teólogos dicotômicos são aqueles que acreditam que o homem é formado de duas partes, corpo e alma. Por isso di vem de dois, dicotômicos. Isso é a dicotomia. Eles acreditam são os teólogos da dicotomia, que acreditam que o homem é corpo e alma só. Tá? E quando a Bíblia fala espírito, está se referindo à alma. É como se espírito e alma fosse uma só coisa, a mesma coisa, e não duas coisas diferentes. E existem os teólogos tricotômicos, que são os teólogos que acreditam na tricotomia.
que não tem nada a ver com fazer tricô, não. Tricotomia é de 3. Que o ser humano é formado de corpo, alma e espírito. Ok? Então eles discordam entre si. Então, os tricotômicos acreditam que o corpo é uma coisa, a alma é outra coisa e o espírito é outra coisa. São 3 coisas que o ser humano é formado. Muito bem. Vamos esclarecer isso à luz da Bíblia, porque todos os 2 grupos de teólogos têm razão em algum aspecto, mas não em todos os aspectos. Existe dicotomia, só corpo e alma, e existe tricotomia, corpo, alma e espírito. Como? Vou explicar para vocês entenderem isso bem claramente, porque faz parte da teologia bíblica acerca da constituição humana, do ser humano, de quem é o homem. Bom, quando o primeiro casal foi criado, Adão e Eva, o primeiro homem e a primeira mulher, eles foram criados de forma tricotômica. Eles foram criados corpo, alma e espírito. A primeira coisa que Deus criou neles foi o espírito. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando Deus disse, as 3 pessoas em Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, disseram juntos: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Por isso o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Só que os únicos seres humanos feitos à imagem e semelhança de Deus foram Adão e Eva. Por quê? Porque a imagem e semelhança de Deus está no espírito deles. Gênesis 1, 26. O espírito de Adão, o espírito de Eva. O espírito é a imagem de Deus. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, em um único versículo, Gênesis 2, 7, foi que Deus formou o corpo do homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas a alma, e o homem passou a ser alma vivente. Então, como Deus criou Adão e também Eva, primeiro criou o seu espírito, ali estava a imagem e semelhança de Deus. Depois pegou esse espírito e criou o corpo e a alma e juntou os 3. Adão e Eva tinham corpo, alma e espírito. O espírito veio primeiro, Gênesis 1, 26. O corpo e a alma vieram depois, Gênesis 2, 7. Aí Gênesis 3, 1 e diante, eles pecaram. Quando Adão e Eva pecaram, eles morreram. Não morreram no corpo e nem morreram na alma, morreram no espírito. O espírito deles morreu. Eles morreram espiritualmente, e aí por diante, a partir de Adão e Eva, todos os seres humanos que vêm ao mundo, eles são dicotômicos. Eles vêm corpo e alma, sem espírito. Corpo e alma. Todas as pessoas vêm ao mundo apenas concebidas, geradas e nascidas, herdando o pecado de Adão e Eva,
e sendo geradas somente corpo e alma. Corpo e alma. A Bíblia nos ensina tudo isso, viu, irmãos? Eu não posso ler agora todos os textos com vocês, porque eu preciso de 5 horas para isso. Muito bem, só corpo e alma. Quando um pecador é convertido, quando um pecador é convertido, acontece um tremendo milagre. Um tremendo milagre que foi profetizado pelo profeta Ezequiel, está lá no capítulo 36 de Ezequiel. O que Deus faz? No ato da conversão do pecador, Deus coloca dentro desse pecador, que só tinha corpo e alma, Ele coloca um espírito novo. Não é ainda o Espírito Santo, um espírito com letra minúscula, igual esse que nós lemos, aqui, o meu espírito. Ele coloca, e o pecador volta a ser corpo, alma e espírito, e além disso, Deus também coloca dentro desse pecador convertido, o Espírito Santo, Espírito com letra maiúscula. E aí esse pecador convertido, ele é feito filho de Deus. E ele sabe que foi feito filho de Deus, porque Romanos 8,16 está escrito que o próprio Espírito, com letra maiúscula, testifica com o nosso espírito, com letra minúscula, que somos filhos de Deus. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluia. O Espírito, lá na primeira imagem e semelhança de Deus, que somente Adão e Eva tiveram, era imagem e semelhança de Deus. Quando uma pessoa é convertida, não é mais aquele espírito, agora é a imagem do Filho de Deus. Como está escrito em Romanos, o espírito do homem convertido é a imagem do Filho de Deus. Como está escrito em Romanos 8:29, para que sejamos a imagem do Filho de Deus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia. Qual é a diferença então entre quem é convertido e quem não é convertido? Quem não é convertido só tem corpo e alma. Ele não tem espírito. O único espírito que atua na vida de quem não é convertido é o diabo. Paulo disse isso em Efésios capítulo 2, versículo 2. As pessoas não convertidas estão seguindo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. As pessoas que não são convertidas, elas são desobedientes à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é espiritual e elas não são espirituais, elas não têm espírito, elas só têm corpo e alma, e o único espírito que atua nelas é o diabo. Por isso o apóstolo João disse em 1 João 5,19 que o mundo inteiro, a humanidade inteira jaz no maligno, e foi por isso que o próprio Jesus deu ao diabo o título de o príncipe deste mundo. Príncipe vem de principal, o principal dominador deste mundo, desses seres humanos decaídos,
que não tem espírito, só tem corpo e alma, o espírito que atua neles é o diabo. Essa é a razão das notícias que tem em todos os noticiários. Esta é a razão das misérias, da pobreza, da promiscuidade, da prostituição, do alcoolismo, do adultério, das mentiras, das invejas, das soberbas, dos homicídios, dos suicídios, dos feminicídios, dos divórcios e de todo o pecado que está acontecendo aí. Guerras e rumores de guerras, cheios de déspotas aí querendo ser autoritários sobre as nações. Tudo isso são pessoas movidas pelo diabo, porque elas não são convertidas. Essas pessoas só têm corpo e alma, elas não têm espírito e não têm o Espírito Santo dentro delas. O único espírito que age nelas, que atua nelas, é o diabo. Essa é a situação da humanidade, que caminha para onde? Que caminha para a eterna condenação. Quando Deus salva um desses pecadores, quando Deus vem ao encontro de um desses pecadores, quando Deus converte um pecador, conversão é obra de Deus. Quando Deus converte um pecador, Deus dá a ele um espírito novo. E Deus coloca dentro dele o Espírito Santo. O diabo não mais vai atuar nessa pessoa. Quem vai dirigi-la, quem vai guiá-la agora é o Espírito Santo, testificando com o nosso espírito que somos filhos de Deus, em Romanos 8,16. E um pouco antes, em Romanos 8,14, Paulo escreveu: os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Espírito Santo guia os filhos de Deus na palavra, em toda a verdade. Foi o que Jesus disse em João 16,13, onde ele chamou o Espírito Santo de o Espírito da verdade, vos guiará a toda a verdade, ou seja, a toda a palavra. Sabe por que tem crentes que não gostam de palavra, que não gostam de Bíblia? É porque são falsos crentes, eles não têm o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo os guia a toda a palavra. Não fique pensando que todo mundo que se diz crente aí é crente de verdade, porque não é não. Nem todo mundo que se diz evangélico é evangélico, nem todo mundo que se diz pastor, é nada. Tem muita coisa falsa, tem muita coisa mentirosa por aí. Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Que fruto é esse? O fruto do Espírito. Gálatas 5, 22, 23. Quem é de Deus prova que é de Deus pelo fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Pelos seus frutos os conhecereis. Você não conhece quem é de Deus aí por estar operando curas, milagres, profetizando, expulsando demônios, não. Porque muita gente que faz isso vai para o inferno. Jesus disse isso. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres. E eu lhes direi explicitamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Está cheio de falso crente por aí. O que mais tem nesse mundo é falsidade, tá? Fake news e fake gospel, tá?
falsidade. O que mais tem nesse mundo é coisa fake. Porque quem dirige essa humanidade é o pai da mentira. O pai da verdade é Deus e a verdade é Jesus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Maria é uma mulher, quando estava aqui na casa de Isabel, uma mulher comprovadamente de Deus. Ela tinha corpo, alma e espírito. E ela tinha o Espírito Santo, porque já havia acontecido com ela o que o anjo Gabriel disse, e está no versículo 35 aí, ó, Lucas 1:35. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Maria já estava aqui cheia do Espírito Santo, tá? O que estava acontecendo no corpo dela? A concepção e a geração de Jesus. Jesus estava sendo gerado no corpo dela. O que acontecia na alma? O que acontecia na alma dela? Olha aí, ela diz, repita: a minha alma engrandece ao Senhor. E o que estava acontecendo no espírito dela? E o meu espírito exultou de alegria em Deus meu Salvador. Olha, quem é de Deus, Deus está agindo no seu corpo, Deus está agindo na sua alma, Deus está agindo no seu espírito. Olha como Maria era uma mulher espiritual que disse assim, ó, usando o verbo engrandecer no presente do indicativo: a minha alma engrandece o Senhor. Poderíamos trocar esse verbo aqui por vários outros. A minha alma adora o Senhor. A minha alma louva o Senhor. A minha alma bendiz o Senhor. A minha alma exalta o Senhor. A minha alma engrandece o Senhor. É muito interessante esse verbo aí, minha alma engrandece, no presente. A minha alma engrandece o Senhor, porque a gente vai ler o livro dos Salmos, por exemplo, no Antigo Testamento, e vamos ver os salmistas, Davi e outros, dando uma ordem para a alma deles, né? Bendize ao Senhor, minha alma. Ó, minha alma, bendize ao Senhor. Eles não usaram o verbo no presente, a minha alma bendiz o Senhor. Eles usavam o verbo no imperativo, dando uma ordem para a sua alma: minha alma bendiz o Senhor. E tem um salmista que um dia estava tão para baixo, que ele falou para a alma dele assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E dá uma ordem para ela: espera em Deus, porque eu ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Maria não falou nada disso, assim. Maria não precisava ordenar a sua alma a engrandecer o Senhor. A alma dela já estava engrandecendo o Senhor. Aleluia. Tem dia que você vai amanhecer e você tem que obrigar a sua alma: vamos orar. Ora aí, minha alma, invoca o Senhor, medita na palavra. Hoje eu não quero, hoje eu estou com preguiça, hoje eu estou me sentindo mal. Sabe por que você se sente mal? Porque você é mau. Quem é bom é Deus. Você precisa dele. Você precisa dele. Você precisa dele. Sabe qual a única coisa boa que você tem? É Deus. Deus é a única coisa boa que você tem. Por isso, quando Ana
que também tem um salmo lá no primeiro livro de Samuel, semelhante, até parecido com esse aqui de Maria. Estava orando diante de Deus. Ela disse para o sacerdote Eli: olha, o que eu estou fazendo aqui em oração eu estou derramando a minha alma diante de Deus. Derramando a minha alma diante de Deus. Como existe uma luta tremenda contra nossas almas, porque muitas vezes as nossas almas querem nos afastar de Deus. E nós temos que disciplinar as nossas almas, ensinar as nossas almas, comandar as nossas almas. Hoje não estou afim de ir para a congregação. Você vai sim, minha alma. Você vai levar o meu corpo aqui lá para a congregação. E vai sentar lá e ouvir toda a palavra e dar glória a Deus. Aos que deixam a alma mandar, o que acontece com essas pessoas? Se afastam, desanimam. Sabe o que é desanimar? É fazer a alma decair. Dentro da palavra desanimar tem a palavra ânima, que é a palavra alma. A pessoa animada é aquela que está com a alma elevada. A pessoa desanimada é que está com a alma decaída. Por isso Davi falava assim: Senhor, a ti eu elevo a minha alma. Elevo minha alma ao Senhor. Sabe por que eu tenho que elevar a minha alma ao Senhor? Porque ela naturalmente ela não quer se elevar. É por isso que tem tantos crentes carnais, porque eles não seguem o Espírito Santo, eles seguem a sua alma, o que a sua alma quer fazer, e a sua alma é corrupta. Não siga a alma, siga o Espírito. Siga o Espírito Santo. É por isso que em Romanos 8,16 não está escrito que o Espírito Santo testifica com a nossa alma. Está escrito que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. A alma é a mesma carne fraca que Jesus disse em Mateus 26:41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Olha, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Essa carne aí é a alma. A alma é fraca e é nossa responsabilidade fortalecer a alma. Fortalecer a alma pela oração, fortalecer a alma pela palavra, fortalecer a alma pela obediência à palavra de Deus, porque aí nós vamos sendo santificados. E quando Maria diz aqui, a minha alma engrandece o Senhor, ela está dando um testemunho de que a alma dela já foi bastante trabalhada por Deus nessa santificação. Ela já não é mais uma pessoa que precisa ordenar a sua alma a engrandecer o Senhor. Não, a alma dela já está rendida ao Senhor. Já é uma alma que engrandece o Senhor. E é por essa razão que o seu espírito exultou de alegria em Deus, o seu Salvador. Por quê? O espírito fica abatido quando ele quer louvar a Deus e a alma não quer. A alma puxa para trás. A alma quer ver um seriado. A alma quer ver um filme. A alma quer ir para o shopping. A alma quer ir para o mundo. Aí o espírito, essa alma é pesada demais. Mas quando a alma está santificada, em processo elevado de santificação, ela já engrandece ao Senhor. É uma alma convertida ao Senhor, um coração convertido ao Senhor, uma alma voltada para o Senhor. O mundo não atrai mais. Aí o espírito exulta de alegria, porque a alma está acompanhando
A alma está acompanhando as coisas espirituais. A alma caiu na real e está acompanhando as coisas espirituais. O que é real é o que é espiritual. Eu não vou deixar mais me iludir pelas coisas vãs e mentirosas do pai da mentira nesse mundo, porque a minha alma agora está atenta para a palavra de Deus, para a verdade. Por isso a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito exultou de alegria em Deus, meu Salvador. Aleluia. É muito interessante como que Maria, uma mulher humilde, não se fala que Maria estudou, mas se fala que Maria era uma mulher de Deus que meditava em todas as palavras, tá? Meditava em todas as palavras de Deus que ela ouvia, e ela entendia essas palavras, e verdadeiramente Deus estava agindo no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. É assim que Deus quer agir em nós. É assim que Deus quer agir em você, no seu corpo, na sua alma, no seu espírito. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Deus quer agir no seu corpo. A sua alma é a sede da mente, emoções e vontade. Deus quer renovar essa mente, para você ser transformado na mente de Cristo, na mente do homem espiritual, e experimenta a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. A santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E Deus quer agir no seu espírito, com o Espírito Santo testificando ao seu espírito que você é filho de Deus. Filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus a toda a palavra. Aleluia. Hoje tem milhões de evangélicos sendo guiados por algum espírito que não é o santo, para longe da palavra, por um monte de coisa que não é palavra. Só os poucos escolhidos. Olha, sabe o que está acontecendo no final dos tempos? Já ouviu a palavra afunilamento? Já ouviu essa palavra? Afunilamento? Está acontecendo um afunilamento. A maioria não vai nesse afunilamento. Só aqueles que Jesus chamou de poucos escolhidos. Muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Os poucos escolhidos perseveram na palavra, porque são guiados pelo Espírito Santo de Deus.